Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e amiga do LAC Cursos. Hoje vamos entrar então em outra legislação específica do concurso do Tribunal Regional Eleitoral e aqui com relação ao Código de Ética. Pois é, Código de Ética. O que é ética? Já começando. Eu tenho um grande professor, que eu tenho uma grande admiração, que é chamado Renato Nalini. E ele critica a criação do código de ética de qualquer tipo de servidor. Ele fala assim, o servidor público, quando ele entra para a vida pública, não haveria necessidade de haver um código de ética, porque é nítido, é dentro dos princípios da Constituição Federal, que o agente público ele tem que ter ética. Não necessariamente ter que se criar um código reafirmando aquilo que já está expresso na própria Constituição Federal, quando se fala da moralidade, por exemplo. Mas, enfim, diante das circunstâncias, diante das situações em que nós estamos vivendo aqui no país, o Código de Ética é sempre uma espécie de aviso ao servidor. Mas o que vinha a ser ética? Ética, então, vem do grego ethos, que significa o quê? Significa consciência individual. Ou seja, são suas atitudes, a sua consciência que vão refletir na coletividade. Quando se diz que um sujeito é ético, porque ele tem condutas, tem padrão, ele sabe o que é o bem e o que é o mal, e sabe que a sua conduta vai refletir de maneira positiva ou negativa para a coletividade. Então, quando se diz ter ética, é a forma como você conduz as suas condutas. Se você tem um padrão ético, é porque as suas condutas estão voltadas para o bem. Se você não tem ética, é porque a sua conduta não obedeceu um padrão do bem, e sim um padrão do mal. Mas o que é um padrão do bem e qual é um padrão do mal? Só a título de exemplo, nós temos o decreto 1171 de 94, que trata a questão do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. É um exemplo que diz lá o que vem a ser condutas boas e condutas más. Só que aqui, o tribunal, ele teve uma preocupação. Ele falou, não, vamos criar um código de ética. Através da resolução 8.399, foi instituído, então, um código de ética para servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. É isso que nós vamos estudar hoje. E aí você vai falar, tá, professor, o que é interessante aqui? Que este código de ética tem 3 fundamentos. A ética tem 3 fundamentos estabelecidos neste código. Porque diz assim, qual é o primeiro fundamento? O primeiro fundamento é de gestão. Ele diz assim no início, considerando a importância da ética como instrumento de gestão para atingir a excelência dos serviços prestados por este tribunal. Então a ética tem que ser observada num primeiro fundamento. Qual é o fundamento de gestão? Um servidor ético é um servidor que vai prestar excelentes serviços para a administração pública. Por isso que eles prezam pela ética. Ética como instrumento de gestão. Mas pode acontecer a ética também ser instrumento de eficiência. Porque diz assim também, considerando a necessidade de estabelecer respostas aos incidentes que ferem a ética profissional com presteza, celeridade e segurança. Ou seja, vamos estabelecer a ética com uma situação rápida. Vamos dar a resposta para quem presta um serviço ruim de forma rápida e de segurança. E, obviamente, a sociedade ela é a mais beneficiada com o servidor ético. Porque diz assim, considerando os padrões de conduta e comportamento ético, deve estar formalizado de modo a permitir que a sociedade assimilar e aferir integridade e lisura. Claro, um servidor ético vai permitir com que a sociedade confie na instituição. Um servidor ético vai fazer com que os servidores
desempenhe a função pública de forma correta e isso vai beneficiar a sociedade. Então percebam que são 3 fundamentos importantes da ética que, de certa forma, vão permear todo o código de ética do tribunal. Mas, professor, quais são os objetivos do código de ética, além desses fundamentos? Os objetivos estão lá no artigo 1º. O artigo 1º estabelece, então, uma sequência de motivos. O primeiro, antes de mais nada, deixar bem claro que o código de ética, ele não é um código de ética que você pode dizer, esse código de ética é só ele que deve ser aplicado ao servidor. Não. Aqui deixa bem claro que pode ser aplicado sim o código de ética ao servidor do tribunal, mas também outras leis podem também ser aplicadas. Diz lá no inciso 1, estabelecer princípios e normas de condutas éticas aplicáveis aos servidores deste tribunal, sem prejuízo dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. Então, sem prejuízo. Então, pode ser que se aplique outras legislações, buscando o quê? Preservar princípios e normas de conduta ética. Então, percebam que essa resolução ela não é de aplicação exclusiva. Ela pode ser aplicada junto com outras legislações. Mas um dos objetivos dentre um fundamento é a eficiência. Porque a partir do momento em que você diz, eu tenho um servidor ético, vai transformar a visão, a missão e os objetivos. Ou seja, através de comportamentos éticos de maneira organizacional, vai gerar o quê? Vai gerar eficiência e melhora no serviço. Então ele deixa bem claro que o objetivo da ética é a melhoria do serviço. Que eles entendem que um servidor ético é um servidor que vai trabalhar melhor para o tribunal. Mas eles têm uma preocupação com a imagem. Tanto que quando você diz que você faz um código de ética, porque tem o quê? A necessidade de preservar a imagem e reputação do servidor. Vem cá, não é horrível você trabalhar em um local que você é taxado por algo que você não é? Você fala assim, poxa, todo servidor é bandido. Pô, mas eu não sou. Então você tem uma preocupação com a imagem do servidor perante a sociedade. Então a ética também resguarda essa imagem deste servidor. Imagina a polícia, por exemplo. A polícia tem uma imagem muito deturbada, porque são vários casos. E a gente generaliza. A sociedade generaliza. Então aqui é para evitar essa generalização. Se acontecer condutas antiéticas, vamos punir. Mas é importante a gente preservar o servidor que é correto. Outro ponto interessante, o código de ética vai servir uma espécie de consulta e tira dúvidas. Como assim? Quando o servidor tiver dúvida, como agir, o código de ética vai tirar essa dúvida. Então aqui, oferecer por meio de comissão de ética do tribunal, criada com o objetivo de implementar e gerir o presente código, uma instância de consulta, visando esclarecer dúvidas da conformidade da conduta do servidor com os princípios e normas nele tratado. O servidor tem dúvida, vai lá e conversa com a comissão. A comissão vai tirar a dúvida dele com base no código de ética. Então, às vezes, o servidor fica em dúvida, devo fazer ou não devo fazer? Você vai estar em dúvida lá, você não sabe se a ordem é legal ou ela é ilegal. Vai tirar dúvida pela comissão. A comissão é um resguardo para você, futuro servidor. Outra coisa importante, o código, ele visa reduzir o quê? Interpretações. Porque quando se tem um código dizendo o que é a ética, aqui vai gerar inúmeras interpretações. Se eu chegar aqui para você e falar que ética é isso, mas várias pessoas vão falar, mas eu entendo que é ética de outra forma. Pois é. Aqui não, aqui a finalidade, o objetivo é acabar com isso. Acabando com isso, vai gerar o quê? Não, vamos nos ligar em cima dos valores do código de ética. O que mais aqui que nós temos? O código de ética é aplicado para quem vai ser, então,
o objeto de aplicação do Código de Ética? É o servidor do Tribunal Regional Eleitoral, que são aqueles ocupantes de cargo efetivo, de cargo comissionado. E também aqueles servidores que são requisitados, removidos ou lotados provisoriamente. Ou seja, quem está trabalhando no tribunal deverá aí respeitar o Código de Ética. Vamos ao capítulo 2. O capítulo 2 traz a respeito dos princípios e normas de conduta ética. E aqui nós temos aí então quais são os princípios fundamentais do Código. Quais são os princípios que o Código deverá respeitar? Primeiro aspecto importante, não confundir com o artigo 37 da Constituição Federal. Porque lá traz o famoso LIMP, né? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, LIMP, publicidade e eficiência. É o LIMP. Mas, professor, não quer dizer a mesma coisa? Sim, mas eu quero dizer para vocês que o Código de Ética não traz todos esses princípios explícitos neste artigo. Mas alguns semelhantes, sim. Ou seja, ele repete alguns princípios do artigo 37 e ele não repete outros. Então, vamos conhecer. O primeiro inciso traz a legalidade, impessoalidade e moralidade. Então, deve-se respeitar estes princípios do Código de Ética. Legalidade, vocês já sabem o que é legalidade. No setor privado, significa o quê? Que a legalidade você não pode fazer nada contrário à lei. Se a lei não proíbe, você pode fazer. Se a lei proíbe, você não pode fazer. Já no âmbito administrativo, que é o âmbito aqui, importante, você só deve fazer aquilo que a lei lhe obriga. Se a lei não lhe obrigar, você não faz. Se a lei diz faça, você tem que fazer. Mas a doutrina diz, olha, existe a legalidade estrita. Por quê? Porque o administrador sempre vai estar vinculado aos limites estabelecidos pela lei. Essa é uma legalidade estrita, não tem que discutir, você só tem que cumprir. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.